Oi, pessoal, eu sou a Mayla e hoje eu estou aqui junto com o Gabriel e com a Rafa para apresentar para vocês a história dos famosos matemáticos da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Eu vou falar com vocês um pouquinho do momento histórico. Então, durante o século XV e o século XVIII, o absolutismo era o sistema vigente da Europa. O que é o absolutismo? É a mesma coisa que monarquia. É quando todo o poder está centralizado nas mãos do rei. Esse sistema ele provocou muita insatisfação nas camadas populares da Europa. Por quê? O que acontece? A burguesia ela tinha um prestígio, ela tinha uma ascensão econômica, porém ela não tinha um prestígio político-social, porque todo esse poder estava centralizado nas mãos do rei. Isso veio gerando muitas insatisfações pelas camadas mais pobres da Europa. E com isso, o que a gente teve? Teve eclosões de protestos. Porém, a Europa começou a entrar em crise na metade do século XVIII. E por que começou a entrar em crise? Porque ocorreu, dentre muitos fatores, um deles muito importante foi a Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre a Inglaterra e a França. E a França saiu perdendo nessa guerra. E a França teve que vender mercados, teve que pagar dívidas dessas guerras e teve que aumentar os impostos para as pessoas ali da Europa. Então, isso provocou ainda mais insatisfação. E com essa insatisfação, eles eclodiram protestos. E com isso, nós tivemos uma participação político-social dos matemáticos franceses, como Laplace, Lagrange, Monge. E isso teve um avanço muito, muito significativo na área da ciência, das pesquisas, na área do cálculo, da estatística e da álgebra. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Rafaela, aluna do curso de Física, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da história da matemática com alguns dos matemáticos mais importantes da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Então, vou começar falando sobre o Pierre-Simon Laplace. Ele foi um matemático francês, professor de matemática na Escola Militar de Paris. Durante o período da Revolução Francesa, ele calculou a trajetória dos projéteis da artilharia. Estudou também algumas aplicações das leis de Newton no sistema solar. Inclusive, ele possui uma obra chamada Mecânica Celeste, que, inclusive, o próprio Napoleão Bonaparte chegou a ter algumas discussões com ele em relação a esse trabalho também. Ele também estudou sobre probabilidades, então ele publicou uma obra chamada Teoria Analítica das Probabilidades, e ele também contribuiu para a geometria analítica em um teorema que leva o seu nome, Teorema de Laplace, onde você consegue calcular, né, determinantes de matrizes de ordem maior ou igual a 4. Falar agora um pouco sobre o Lagrange. Então, Joseph Louis Lagrange, ele nasceu em uma cidade da Itália chamada Turim, mas ele viveu muitos anos na França, inclusive ele faleceu na França também. Ele foi professor da Escola de Artilharia da Itália, de Turim, e acadêmico em Berlim, então ele também estudou na Alemanha. Também atuou como presidente da Academia de Berlim, sendo sucessor de Euler. Ele e o Euler, eles eram colegas ali de estudo, então ele tem até algumas publicações que teve a ajuda do Euler também nesses trabalhos. Então, algumas de suas obras são Apêndice à Álgebra de Euler, Teoria das Funções Analíticas e Lição sobre o Cálculo das Funções. Ele também desenvolveu os multiplicadores de Lagrange. Então, os multiplicadores de Lagrange, para quem já estudou cálculo numérico, provavelmente deve ter ouvido falar desse nome, que basicamente você consegue calcular máximos e mínimos de funções que possuem algum tipo de restrição. Então, ele contribuiu bastante também para essa área do cálculo. Agora, falar um pouco sobre o Gaspard Monge. O Monge ele foi matemático e professor francês, e ele criou alguns fundamentos bastante importantes para a geometria moderna. Ele se tornou um dos maiores influentes professores e personalidades políticas ativas no período da Revolução Francesa. Ele não só se destacou na matemática, mas ele também contribuiu para a física e para a química. Inclusive, ele era amigo ali de laboratório do Lavoisier, então eles trabalharam juntos também. Ele foi precursor da geometria descritiva, que é uma área da matemática que você consegue desenhar figuras tridimensionais em um plano. Então, a gente usa bastante isso até mesmo em desenho técnico e
Provavelmente quem estudou desenho técnico deve ter ouvido falar de geometria mongiana ou algo assim do tipo. Então, ele contribuiu bastante para a geometria. Outra coisa também que ele conseguiu elaborar, uma de suas obras, é a aplicação à álgebra à geometria. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Calegari e eu vou estar dando sequência aí na apresentação, falando um pouquinho mais sobre outros matemáticos. Bom, o próximo matemático que nós vamos falar um pouquinho é sobre Legendre. Ele nasceu no dia 18 de setembro de 1752 em Paris. Ele estudou matemática e física durante 5 anos. Ele lecionou junto com Laplace numa escola militar na França. E ele teve importantes contribuições para a matemática na área de estatística, teoria dos números, álgebra abstrata e análise matemática. Em 1794, ele publicou uma obra chamada Elementos de Geometria. O intuito dessa obra era de simplificar algumas preposições da obra Os Elementos, que foi originalmente escrita por Euclides. Ele desenvolveu também o método estatístico dos mínimos quadrados e apresentou propriedades básicas sobre integrais elípticas. Em 1803, Napoleão reorganizou a Academia de Ciência e criou um departamento de geometria, onde Legendre foi escolhido para ocupar um cargo. E por curiosidade, Legendre acabou morrendo na pobreza devido a alguns problemas políticos. Condorcet nasceu na França, em 17 de setembro de 1743, e além de matemática, ele era fisiocrata, filósofo, enciclopedista, pertencia ao ciclo de D'Alembert, Voltaire e Bernoulli. Ele atuou em diversas áreas da matemática, entre elas a probabilidade e o cálculo integral. Foi precursor da matemática social, onde ele aplicava os conceitos de probabilidade e estatística para descrever ou até para prever problemas sociais e fenômenos sociais. Assim como seu amigo Voltaire, ele tinha muito ódio pelas injustiças do antigo regime, tanto que ele escreveu inúmeros artigos a favor da reforma política. Ele defendia a escolarização pública, gratuita e universal, afastada dos domínios da igreja. Na época, ele foi muito criticado por isso, e no final da sua vida, ele acabou sendo preso, e na manhã seguinte, ele foi encontrado morto na sua cela. Ninguém sabe se ele cometeu suicídio ou se ele foi vítima de homicídio. Carnot foi militar, político, matemático e geômetra francês, de origem burguesa. Ele nasceu em 13 de maio de 1743. Foi aluno de monge numa escola militar, na França, e publicou As Correlações de Figuras Geométricas e Geometria de Posição, que é um clássico da geometria pura. Essas obras foram publicadas na Itália, na época ele foi banido para lá, devido a alguns problemas políticos também. Ele aprofundou alguns estudos dos conceitos de tangenciais e curvaturas. Foi defensor do ensino em todos os níveis e um dos fundadores de uma escola politécnica. Fez carreira militar e destacou-se como ativa personalidade na Revolução Francesa. Oi, gente, eu sou a Mayla, como vocês já sabem, e eu vou dar uma breve conclusão sobre o artigo. É importante ressaltar que a Revolução Francesa, ela foi um movimento muito revolucionário, ela foi muito importante para a democracia que a gente vive hoje. Foi lá que começaram a lutar pelos nossos direitos, foi lá que começaram a lutar realmente por democracia. Por quê? Essa democracia representativa que a gente chama, né? E esse período ele incentivou, tipo assim, e contribuiu numa forma muito grande para a área da ciência, para a área da química, para a área da filosofia, para a área da física. E isso foi muito importante para o sistema educacional que a gente trouxe para cá. E isso foi muito importante para o sistema educacional. Por quê? Logo após a Revolução Francesa, após isso, a gente teve um sistema educacional público pela primeira vez na França, e onde todos tinham acesso, onde todos podiam usufruir de educação. E hoje a gente sabe que a educação é tudo. É muito legal a gente saber mais sobre a história do pessoal, dos profissionais que promoveram tudo isso, desses célebres matemáticos que eles dedicaram realmente suas vidas pela ciência. E a maneira como esses sábios auxiliaram e lutaram trouxe muitas mudanças, trouxe muitas melhorias. E é muito importante destacar a matemática como ciência em construção. E isso vem evoluindo ao passar dos séculos. Certo, pessoal? Então, muito obrigada por assistir. Esperamos que tenham gostado desse trabalho que a gente fez com muito carinho. Agradecemos ao Instituto Federal e também ao professor Matheus Bocardo pela nossa oportunidade. Muito obrigada, pessoal, e até mais.